Em 2002, o rei do pop ficou diante de uma multidão no Harlem. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Em 2016, uma estrela pop implorou ao juiz por liberdade. Free Kesha now! Free Kesha now! Em 93, uma das vozes mais absurdas da música foi calada longe dos holofotes. E em 94, uma super estrela basicamente apertou o botão de autodestruição da própria carreira só pra não virar marionete de contrato. Artistas diferentes, tretas diferentes, mas a mesma corporação. Estamos falando da Sony Music Entertainment, a segunda maior empresa de música do planeta. Um Thanos das gravadoras, só que em vez de Jorge do Infinito, são contratos. Ela é a empresa mãe da Columbia Records, a gravadora mais antiga dos Estados Unidos. Também controla a RCA Records, onde Elvis Presley virou lenda, e a Epic Records, onde é que o Michael Jackson fez história. Isso é só a ponta do iceberg, tem selo, subselo, parece franquia de fast food, só que em vez de hambúrguer eles vendem hits. Essas empresas controlam a carreira de milhares de artistas, movimentam bilhões de dólares e decidem qual vai ser a sua trilha sonora. O que eu vou mostrar agora não é teoria de conspiração do tio do Zap, são registros judiciais, depoimentos, provas que ficaram guardadas por décadas em cofres. Nesse vídeo a gente vai expor uma corporação que transformou o sonho de ser artista em uma jaula. Essa é a história que a Sony não quer que você conheça, é a história de suas vítimas. Bora logo começar pelo Michael Jackson. Todo mundo conhece o Michael Jackson. Tipo, mesmo se você nunca ouviu um álbum inteiro do cara, você já tentou fazer um walk na sala e quase quebrou o tornozelo fazendo isso. Normal. Mas o que muita gente não sabe é como a Sony basicamente entrou numa novela corporativa com o maior entertainer de todos os tempos. No começo era amorzinho. Michael lançava hit atrás de hit pela Epic Records, que a Sony comprou em 88. E nessa época tava tudo de boa. A gente tá falando de álbuns tipo Thriller, que vendeu tanto que deve ter um LP de Thriller escondido na casa da tua tia ainda hoje. A Sony nadava em dinheiros igual o tio Patinhas. Só que aí o jogo virou. Em 1985, enquanto muita gente estava gastando dinheiro com ombreira e permanente, Michael foi lá e comprou o catálogo dos Beatles por 47 milhões de dólares. Isso deu a ele o controle da ATV Music. Em 95, ele decidiu fundir a empresa com a divisão editorial da Sony, criando oficialmente a Sony ATV. Michael virou dono de metade de um dos catálogos mais valiosos do planeta. Não era só por causa das músicas dos Beatles, não. Nesse pacote aí tinha a música de vários outros artistas gigantes. People say, yo, Michael owned the Beatles catalog. No, Michael owned Sony ATV, half of it. I heard. So when Tommy was trying to sign me when I was 18, Michael was trying to sign me because he owned half of Sony ATV. O BO começou no início dos anos 2000. Eu já tava contando os dias pra acabar o contrato com a Sony. Ele queria meter aquele famoso, agora eu sou meu próprio chefe. Só que sair de contrato com uma gravadora grande não é igual cancelar a Netflix. Ele tentou resolver na conversa com Tommy Mottola, que era o chefão da Sony na época. Mas o clima ficou mais tenso que grupo de família em época de eleição. Como vingança, a gravadora começou a reduzir o apoio do álbum que o Michael tinha feito. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them. They're very angry at me because the way they get revenge is to try and destroy my album. But good art never dies. And Tommy Mottola is a devil. Estamos falando do cara que fez Thriller. E mesmo assim a Sony praticamente largou o disco dele como se fosse um trabalho feito de última hora na escola. O que a Sony tava querendo era parte do catálogo que era dele. Em 2002, ele foi até a sede do Al Sharpton no Harlem, botou a boca no trombone, chamou o Tommy Mottola de racista, de demônio. Não parou por aí. Ele subiu em um ônibus de 2 andares com vários fãs, deu uma volta na sede da Sony, levantou um cartaz com o rosto do Mottola com chifres desenhados. A Sony gastou 30 milhões produzindo Invincible, mas só 25 milhões promovendo. Para comparar, no mesmo ano, investiram cerca de 50 milhões de divulgação no álbum da Celine Dion. Nada contra a Celine Dion, mas bora combinar, ela não é o Michael Jackson. Invincible vendeu apenas 6 milhões de cópias, e para os padrões do Michael Jackson, isso foi considerado um fracasso. So when I look at that, I'm like, yo, he didn't get a chance to promote because whatever business wasn't right at that time. E depois que o Michael morreu daquela forma trágica, sabe o que a Sony fez? Foi lá e comprou a parte que eles queriam do Michael. No fim, conseguiram exatamente o que queriam.
Imagina isso, você tem 18 anos, você é talentosa. Algumas pessoas poderiam te corrotar, mas vamos lá. Você tem sonhos. Aí um dos maiores produtores do mercado, Dr. Luke, quer te contratar. Você pensa, pronto mãe, venci na vida, cancela o Enem. Só que não era bem assim. A Cash assinou com a Gamozable Records, selo do Dr. Luke, que operava debaixo da Sony Music Entertainment. No começo parecia um conto de fadas. TikTok saiu em 2009 e simplesmente explodiu. Número 1 em 14 países. Certificação diamante. Era tipo impossível ligar o rádio sem você ouvir Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Essa parte envelheceu meio mal. A Kesha virou a própria definição da era electropop no início dos anos 2010. Glitter na cara, refrão chiclete, energia de quem passou a noite inteira acordada. Mas enquanto a gente dançava nos bastidores, a coisa tava estranha. Em 2014, a Cash entrou em um processo que fez a indústria suar frio. Ela acusou o Dr. Luke de dopá-la, agredi-la e abusá-la emocionalmente por anos. Segundo ela ouviu coisas do tipo: você não é tão bonita, você não é talentosa, você só tem sorte de me ter. Então, a Cash fez o que qualquer ser humano com 2 neurônios e com o mínimo de amor próprio faria. Tentou vazar da situação. Foi pra justiça, pedir liberdade pra fazer música sem ter que pedir benção pra ninguém. Aí a Sony soltou: então, não é bem com a gente. O contrato é com o Dr. Luke. O que é bizarro, porque mesmo que tecnicamente o contrato fosse do Dr. Luke, tava tudo debaixo do guarda-chuva da Sony. Eles poderiam transferir ela pra outro selo da própria empresa, podiam mexer os pauzinhos, podiam fingir que se importavam. Por causa disso, a Kesha ficou 5 anos sem lançar música, de 2012 a 2017. 5 anos. Pop, isso é tipo uma era. E a carreira pop não espera ninguém. Você piscou, já tem outro hit ocupando teu lugar. E não era só sobre lançar música. Ela não podia gravar sem a aprovação do Dr. Luke. Não podia realmente sair em turnê. Ela não podia seguir em frente. Era realmente ficar presa no contrato. Outros artistas gigantes colaram com ela, começaram a falar sem medo. Os fãs foram pra frente da sede da Sony protestar, cartaz na mão e tudo. A Sony soltou aquele comunicado padrão dizendo que tava fazendo tudo o que podia pra apoiar a artista, mas que legalmente não dava pra fazer mais nada. A Sony tinha 2 opções: proteger uma artista que dizia ter sido abusada, ou proteger um contrato milionário. A escolha foi clara. Eles ficaram com dinheiro. Falando em escolher grana em vez do artista, bora falar de Mariah Carey e Tommy Mottola. Sim, o mesmo Tommy que o Michael Jackson chamou de diabo. A história é meio surreal. Mariah tinha 18 anos, cheia de sonhos e uma fita demo na mão. Conheceu Tommy, que tinha 39 anos e era chefe da Sony Music. Eles se casaram em 93, num casamento de Cinderela que custou $500 mil. Só que, por trás das portas fechadas, Mariah disse que parecia mais uma prisão. Worthy of existing. The police took you, Mariah Carey. In the backseat of the police car, it's a vivid memory. I have never spoken about it. I did feel like I was held captive in that relationship. Mariah até apelidou a mansão de $30 milhões onde moravam de Sing Sing, uma referência a um presídio de segurança máxima dos Estados Unidos. Pelo que parece, Tommy deixava a casa trancada e vigiada o tempo todo. Tinha câmera em cada canto e seguranças armados por todos os lados. He controlled everybody around me. Everybody was afraid of him. There was so much security and armed security. This is not okay. You're Mariah Carey. Ele controlava tudo, o que ela vestia, com quem trabalhava, até o som da música dela. A própria Mariah disse: desde que Tommy me contratou, ele tentou tirar o meu lado urbano. Alisaram o cabelo dela, enfiaram em roupas mais certinhas. E a mulher, ela cresceu ouvindo R&B, hip hop, queria fazer músicas com rappers, artistas de R&B mesmo. Mas Tommy queria uma princesinha pop mainstream. Quando ela começava a querer ter mais controle criativo, ele mandava aqueles papos de: lembra que a gente fez famosa? Você não é nada sem mim. Até o Michael Jackson falou sobre o rolê deles publicamente. E olha que o Michael não costumava ficar de fofoca à toa, não. Um ponto de ruptura foi quando, pelo que dizem, o Tommy colocou uma faca de manteiga no rosto dela, na frente de todo mundo no jantar, só porque ela quis se separar. E o mais surreal, mesmo depois do divórcio, em 98, ela continuou na Sony. Ou seja, tinha que trabalhar de boa na empresa comandada pelo seu ex.
A história de George Michael é outra vibe, porque ele realmente tentou encarar a Sony na justiça e levou um baita golpe por isso. No começo dos anos 90, ele tava voando alto. O álbum Fade tinha vendido 25 milhões de cópias e ele era uma das maiores estrelas pop do planeta. Quando ele lançou o álbum Listen Without Prejudice Volume 1, decidiu fazer algo diferente. Ele falou: não quero fazer clipe, não quero dar entrevista, quero que a música fale por mim. E a Sony? A Sony basicamente fingiu que o álbum nem existia. O George Michael chegou e disse: vocês estão sabotando meu disco porque eu não quero entrar nesse jogo de estrela pop. Em 92 ele processou a Sony por algo que ele chamou de escravidão profissional. O argumento dele foi: olha só, os contratos são injustos, me prendem por 8 álbuns em 15 anos, querem controlar tudo que eu faço, e se eu não gostar, foda-se, não posso sair. O rolê durou 2 anos, e em 94 o juiz deu a sentença, e deu ruim pro George. Perdeu o caso, não só isso, ainda teve que pagar as custas da Sony, 4,5 milhões de dólares. Mas segura que a parte mais insana vem agora. George falou: nem ferrando que eu gravo pra Sony de novo, e cumpriu a promessa. O cara ficou tão traumatizado que passou anos sem lançar nada, só pra não entregar outro álbum pra gravadora. Tipo, ele preferiu sabotar a própria carreira do que voltar a lidar com essa galera. A Sony não é a única a fazer essas paradas, mas notaram um padrão. Um artista jovem assina com a Sony, esse artista acende, aí o artista quer controle criativo, tenta sair, e a Sony de uma forma velada sabota esse artista. Em 2018, um monte de artistas entraram com um processo coletivo contra a Sony. O spoiler do Rick Nelson processou a Sony porque a Sony tava ficando com 68% da grana dos streams antes de repassar o resto. No fim das contas, não é só briga de grana, são vidas. Michael morreu no meio de tretas com a Sony. Kesha perdeu 5 anos da carreira. Mariah foi controlada de perto. George Michael teve a carreira prejudicada. E a Sony, ela é grande demais pra quebrar. É uma gigante, dona de várias empresas em diferentes áreas, continua contratando artistas, faturando bilhões e soltando uma nota de apoio, dizendo que apoia os artistas toda vez que surge um escândalo novo. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deu gostei. Pela críticas e sugestões para próximos vídeos aí nos comentários. Já se inscreve no canal, vira membro, dá o like, hype o vídeo, comenta, ajuda demais no algoritmo. Siga no Instagram, vocês já sabem o resto. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!